Ei, acabou não. Ele com a mini Acabou câmera não. dele. Não, ele tá falando de outra pode. coisa. Acabou. Eu peguei isso aí. Ai, caralho, não filmou. Caralho, tu deu muita sorte. Eu ia te expor. Eu ia te expor na internet. Tu deu muita sorte. Peguei só o É o áudio. maior hater. Esse aqui é o maior hater que eu tenho, querido. Ai, que presente, bebê, que saudade. Eu tava elogiando sua palestra pra caramba, hein? Então, tô arrumado pra palestra já. A palestra é 9h30, são 7h50 agora. A gente tá descendo pra tomar café. E eu mostrei aqui pra vocês uns lances, assim, da palestra da Bia e tal, tipo... eu gosto muito da Bia, cara, eu admiro muito a Bia. E eu quero muito ver a palestra da Vivi também, da Box de 1824, que vai palestra depois de mim. Eu vou tentar pegar uns lances, assim, pra vocês. Não sei se eu vou conseguir, vai talvez estar aqui o vlog. Mas a minha palestra, eu tô meio fudido, assim, porque, tipo, a Bia veio com um tom mega otimista e tal. E falar com a molecada e tal, e eu vou ser um pouquinho pessimista. Mas eu vou tentar não destruir a cabeça e sonhos de ninguém. Mas, basicamente, eu quero falar sobre os 3 maiores fatores culturais que influenciam todo o nosso consumo de conteúdo, de produtos e tal. E quero trazer isso com uma abordagem que as pessoas consigam transformar, não só em conteúdo, mas transformar também, tipo, em coisas palpáveis, né? Também, assim, ia falar que tava ansioso, mas mentira, não tô ansioso não. Eu gosto de falar em público e tal. Não tenho nenhum problema com isso. E daqui a pouquinho tem a palestra. Eu vou descer pra tomar café da manhã, vou fazer a palestra e é isso. E vou trazendo novidades pra vocês. Mas eu quero trazer lances da palestra também. Vou até pedir ajuda pra Gabi, né, amor? Pra você me filmar. Não vou te filmar, não, pode ficar tranquilo. Mas pra você filmar pelo menos a parte da palestra que eu quero. Você vai filmar a palestra toda e eu edito e mostro pra galera, beleza? Então, vou trazer esse conteúdo pra vocês aí mais tarde. Valeu! Tá muito linda. Você não vai pro vlog, não. Uma coisa que eu não falei e que eu tinha esquecido é que eu vou palestrar num cinema. Primeira vez. Mas eu nasci pra ser artista, né? Foda. Aqui ele já causou, porque ele contou para um Uber vindo pra cá que ele estava vindo numa festa patrocinada por uma conhecida que conseguiu dinheiro juntando o Morango do Amor. Então, assim, ele inventou essa tour. E A gente vai começar agora a saga de mentir no Uber, mas só que hoje tem a Gabi aqui comigo do meu lado. Dá oi aqui, galera, para as pessoas, amor. 5921. A gente tá indo pra Joinville buscar o negócio da prima dela. A prima dela ganhou muito dinheiro agora vendo aquele negócio de Morango do Amor, cara. Ganhou muito dinheiro. Aí tá fazendo uma festinha de aniversário, tudo bancado, pagou passagem, pagou tudo. A gente tá indo aproveitar, né? Quer aproveitar. Conheço Joinville. Mas ganhou muito dinheiro com o Morango do Amor, cara. Hã? Ganhou muito dinheiro com o Morango do Amor. Ela é confeiteira e tal. a galera do EPA simplesmente arrasou, porque eu vi que eles chegaram no hotel e tinha o Morango do Amor no hotel. Então, primeiro uma salva de palmas para essa equipe do EPA, que é assim, como o REC disse, experiência do palestrante 10 em 10. Realmente muito incrível. Então, nós vamos receber o Hector, o REC, a gente tá íntimo já, né, REC? O REC da Coco, que vem falar sobre You're Always Missing Out, o que você não precisa saber de tudo. Ele é um cara que tenta ajudar a gente, os profissionais, a se destacarem. Ele é um botafoguense, ele gosta de colocar isso, porque agora o Botafogo tá bem, aí o botafoguense tá feliz, extrovertido, e ele construiu uma reputação ao chamar o de besteira o marketing convencional que a gente faz e fornecer insights não filtrados como antídoto, o nosso apaixonado pelo amor, o nosso tour da história do Morango do Amor favorito. Bem-vindo, REC, à UFA. Tô fazendo mistério. Tô esperando o slide aparecer. É só charme. Ah, maravilha. Vai ser sem slide, galera. Eu me preparei muito pra isso. Fiquem tranquilos. Eu decorei todas as piadas do Nego Di pra fazer um stand-up aqui pra vocês. Bom, bom dia. Tudo bem? 9h30 da manhã de sábado, né, cara? Vocês se odeiam muito, né? Meu Deus do céu. Eu também me odeio um pouquinho porque eu sou botafoguense, né? E como vocês viram, o Botafogo tá bem, o Botafogo tá mal. Toda palestra que eu dou é um mix de emoções, assim. Ano passado foi incrível. Todas as palestras eu tava mega motivado. Esse ano, enfim, coisas acontecem. A gente não controla tudo e talvez a minha energia não esteja tão boa hoje por causa do Botafogo. Mas eu queria trocar uma ideia com vocês
quando eu li o tema do evento e tal, eu fiquei pensando muito o que eu poderia trazer. Porque, cara, é muito fácil chegar aqui e falar pra vocês, gente, olha só, o futuro é maravilhoso, a vida é perfeita, as coisas acontecem da maneira como você planeja, só que isso é vender um sonho e vender um sonho de algo que não é real, nem um pouco real. E eu queria trazer para vocês uma outra perspectiva sobre tudo que a gente está vivendo enquanto sociedade digital. Porque hoje, mais do que nunca, a gente vive uma realidade online. A gente não tem mais nem o offline, nem o online. A gente está vivendo a mesma linha. E para entender um pouco esse comportamento, eu quero falar muito de tensões. E a primeira coisa para a gente tentar entender por que a gente tem postado menos é isso daqui. As pessoas, elas simplesmente não estão postando tanto quanto antes, graças a um algoritmo que nunca está ao seu favor. Quem aqui tem raiva do algoritmo? Quem aqui sabe que, tipo assim, pô, eu postei e flopou, eu postei e não foi legal, eu postei e não viram? Além disso, a gente tem um medo muito grande de parecer constrangedor, de parecer cringe, né? De ser meio creepy, assim. Então a gente tem evitado se expor no feed. É muito mais fácil se expor no Stories, por exemplo. Você se sente muito mais à vontade. É efêmero, vai sumir em 24 horas, e se a pessoa viu aquilo dali, o máximo que ela pode fazer é te responder no direct ou encaminhar para alguém, você não vai nem saber, sabe? E tem um outro fato também, que é o de se destacar como alguém inapropriado. É aquela pessoa que você olha e fala, irmão, por que você está postando isso? Sabe? Tipo, não tinha necessidade nenhuma de você postar isso. Esses 3 medos somados, eles viram uma tendência. O Pinterest previu que a gente teria, isso muito na gringa, tá? Esses dados no Brasil são muito difíceis da gente ter, então a gente vai tentar fazer sempre um paralelo aqui com essa realidade. Inclusive, assista a palestra da Vivi depois, que ela vai falar sobre pesquisa e como transformar isso em, de fato, narrativa, que tem bem mais base do que eu. Mas o Pinterest previu o verão da desintoxicação digital, com as buscas por ideias de detox digital aumentando 72%. E o relatório da GWI revelou que o número de jovens de 12 a 15 anos que fazem pausa em seus smartphones, computadores e iPads aumentou de 18% para 40% em relação a 2022. A gente está cansado de consumir tanto. É muita informação, é muita coisa acontecendo, e esse comportamento ele já tem sido percebido pelas próprias plataformas. Você vê que o Instagram está se movimentando o tempo todo, trazendo repost, trazendo uma série de coisas, o TikTok está se movimentando, tentando aumentar a monetização de quem cria conteúdo, YouTube crescendo, tomando lugar da televisão. A gente está querendo voltar a consumir conteúdos mais longos, conteúdos mais profundos, mas a gente não sabe aonde, a gente perdeu o lugar. Vocês perceberam como a internet ela perdeu a geografia dela? A gente não tem mais tantos lugares para ir, porque quando você entra no feed do Instagram e não tem nada acontecendo, você vai para o TikTok. Quando você cansa do TikTok, porque não tem mais nada relevante acontecendo, você vai para o Twitter. E quando você cansa do Twitter, você vai para onde? Você volta para o Instagram, para ver se aconteceu alguma coisa. E quando não acontece nada disso, o nosso tédio ele é cada vez maior e a gente vai se afundando cada vez mais em buracos de minhoca e acaba seguindo a Virgínia sem querer no final. Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Quanto mais online você fica, mais à mercê de Virgínias você vai ficando. Então hoje, fazer uma pausa se tornou um ato de rebeldia. Largar o telefone e ler um livro, lembra que isso era uma piada? Eu queria agora de fato começar a falar com vocês para responder aquelas perguntas do início ali do por que a gente tem postado menos, por que a gente tem essa necessidade de tentar entender as coisas que estão acontecendo. Por que nesses 15 minutos que eu estou falando com vocês aqui, vocês já mexeram no telefone pelo menos 3 ou 4 vezes com a desculpa de que estavam filmando, fazendo stories porque eu pedi, né? E aí você já fez o stories, você aproveitou e você olhou as 3 primeiras bolinhas que apareceram ali. E aí não tem nada relevante, você minimizou, bloqueou o telefone e botou no bolso. Mas vai que nesse momento, a Terceira Guerra Mundial começou a acontecer no teu grupo do WhatsApp da família, sabe? Aquela tua prima falou que o pudim da vovó é uma merda, sacou? Que ela não gosta. E aí começou uma grande treta. Por que a gente tem essa necessidade tão grande de entender essas coisas ou de tentar acompanhar essas coisas? A gente tem 3 fatores presentes hoje que fazem com que a gente tenha esse comportamento, e isso é um comportamento que já veio desde que a gente começou a ter os smartphones e começou a ter mais internet na casa. E o primeiro fator é a internetização. É um estágio em que toda marca, produto ou serviço, ou instituição ou pessoa, ela deve estar na internet, e o mundo já alcançou esse estágio. Isso já pode ser considerado uma norma social. Hoje, basicamente, todos vocês aqui... Tem alguém aqui que não tem um smartphone?
Sacou? É bizarro. A gente está sim, super conectado. Se você pegar o teu smartphone hoje, ele é uma extensão do teu corpo. Vamos fazer uma dinâmica? Todo mundo tira seu smartphone do bolso, desbloqueia... Não faz não, galera. É brincadeira, não precisa fazer não. Mas todo mundo desbloqueia seu smartphone e passa para a pessoa do lado. E deixa, a pessoa pode fazer o que ela quiser no teu smartphone. Tipo assim, não, né? Não, só, você é psicopata. Desculpa. Não tem, mas mesmo assim, eu não confio na tua amiga. Não tô zoando. Mas você percebe que se a gente fosse fazer essa dinâmica, o quão invadido você ia se sentir, por mais que você não tenha nada no teu telefone, ela é tua amiga, mas tem alguma coisa no teu telefone que vai te deixar, cara, não posso fazer isso. Virou uma extensão do nosso corpo. Qual que é a segunda coisa? A visibilidade. Tudo deve ser visto, fotografado, registrado, compartilhado, comentado, pois só assistir é um comportamento ultrapassado. A TV é isso, a TV ela era interruptível, você era obrigado a ver a sessão da tarde, você era obrigado a ver o Faustão, o Domingão com o Gugu, sei lá. E aí, vocês já notaram como a foto, ela parou de ser uma lembrança e passou a ser comunicação? Antigamente a gente tirava uma foto da família reunida em torno do pudim da vovó, que a nossa prima falou que é uma merda, sabe? Hoje a gente tira uma foto, e essa foto com a vovó e o pudim e a família no entorno era para lembrar daquele dia, daquele almoço, daquela celebração. Hoje a foto, a gente tira a foto para quê? Do prato de comida, do pudim. Para comunicar. Oi, eu estou comendo pudim, olha que legal, eu sei comer pudim. Saca? Então, a gente tem essa visibilidade que a internetização trouxe pra gente. A gente quer comunicar o tempo todo porque a gente está comunicando o tempo todo. E por último, mas não menos importante, a gente tem o agora. A terceira e última característica dessa era é o timing, ou seja, o agora. É poder acessar tudo em tempo real. Qual que é a pauta de hoje? A Bia falou ontem, ela brincou muito com a questão do Morango do Amor e tal, mas o Morango do Amor tem 2 semanas. Se eu chegasse aqui para vocês com uma palestra totalmente pautada no Morango do Amor, talvez tivesse datado. O vídeo do Felca é da semana passada. A gente já deixou de falar do vídeo do Felca, já tem uma outra pauta na frente. E amanhã vai surgir uma nova pauta, e cara, vai surgir uma pauta de alguém que você não tinha ideia, sabe? É igual aquele quando você se confronta com um youtuber que você nunca ouviu falar. Cara, eu postei que antes de vir para cá, a gente parou em Congonhas, e o Brino estava no mesmo voo que a gente, porque ele veio para um evento, os meninos do EPA até receberam ele ali no aeroporto também e tal. Eu postei nos meus stories e, são pessoas que trabalham com comunicação. Cara, eu recebi uma enxurrada de respostas de pessoas falando, cara, quem é esse maluco? Sabe? Tipo, o Brino. Eu vou falar o Brino aqui, a maioria de vocês conhece, a maioria esmagadora de vocês conhece, mas, tipo assim, muita gente falou, cara, quem é essa pessoa? E o Brino é um dos maiores youtubers do Brasil, sabe? Tipo, o Brino tá com 7 milhões de inscritos no canal dele. Tipo, é gente pra cacete, sabe? E assim, a gente tem ainda esse timing, porque as pautas, elas são muito efêmeras. A janela de oportunidades que a gente tem, ela é muito curta. Cara, você imagina, sei lá, a gente tá falando da avó aqui, tipo, tu imagina que tua avó é muito fã do rei Roberto Carlos. Tu imagina o rei Roberto Carlos tendo que lançar uma música todo mês para continuar sendo relevante? Vocês lembram do Acorda Pedrinho? Tipo, vocês lembram que todo mundo agora odeia o Acorda Pedrinho, porque ouviu tanto que agora odeia? Cara, o Acorda Pedrinho foi um hype de menos de um mês. E a gente saturou a parada em menos de um mês, saca? Qual que é a música do verão? Qual que é a música do carnaval do ano que vem? Já era pra estar saindo por agora, já era pra estar começando a... Não tem mais. A gente perdeu isso. Esse timing, ele é cada vez mais curto. E a gente precisa entender como é que a gente se adapta, enquanto comunicadores, a essa realidade. A nossa vida, ela ficou muito mais complicada. Igual essa frase, essa diagramação ficou complicada de ler também, e eu ensaiei muito para não errar aqui para vocês. Mas a nossa vida, ela ficou muito mais complicada. E ela ficou mais complicada por quê? De acordo com a teoria da redução do impulso, que é do Clark Hull, ele fala o seguinte... Ah, tava doido para testar isso aqui. A gente tem necessidade e desejo não satisfeito o tempo todo. O tempo todo a gente tem alguma necessidade, alguma coisa. Fome, sede, sono, tudo isso é uma necessidade ou um desejo e que não foram satisfeitos. Essa necessidade, ela gera uma tensão, gera um incômodo. A sede, ela gera uma boca seca. A fome gera uma dorzinha na barriga, a irritação, aquele mal-estar. E aí a gente tem um impulso que leva a gente a gastar energia, a forçar alguma coisa para que a gente atenda essa necessidade, esse desejo. Isso tudo tem estímulos externos que não necessariamente dependem da gente. Então, vamos supor, eu tô com fome. Eu vou na geladeira e não tem nada. Só tem água e maçã, sacou? Eu não quero comer, eu não tô com fome de maçã. Eu tô com fome de japonês. Então, tipo, eu tenho um estímulo externo de abrir o meu Instagram e tem alguém postando uma foto de um temaki. E aí, a primeira coisa que eu faço é...
vou no iFood e vou ver como é que eu posso pedir um temaki. Então isso é um estímulo e esse impulso aqui leva a gente a ter um comportamento. Só que antes desse comportamento, a gente tem um aprendizado e um processo cognitivo de tomada de decisão, de fato. Esse comportamento é uma energia canalizada na direção do objetivo-alvo. E o objetivo, que é o que a gente quer, porque eu tinha uma necessidade e agora eu cheguei no objetivo, é a satisfação dessa necessidade. E isso volta para esse loop, para essa redução de tensão, mas a gente vai encontrar tensão o tempo todo. Agora, vocês percebem como mudou isso o tempo todo? O tempo todo a gente está recebendo estímulo, estímulo, estímulo. Tudo que a gente consome, tudo que a gente faz no nosso smartphone é estímulo. Cara, eu dei o exemplo aqui de estar com fome, querer um temaki, abrir os stories e ter alguém comendo um temaki. Isso é um estímulo. A gente tem aqui a foto do pudim que a nossa prima não gostou. Isso é um estímulo. A gente tá aqui, vocês estão fazendo stories agora, espero, que eu não vi nenhuma câmera levantada, infelizmente, mas eu espero que vocês façam stories me marcando, e quando vocês me marcarem, as pessoas que não vieram no EPA vão ver e vão falar, cara, eu perdi essa palestra incrível, desse cara sensacional, a melhor palestra que eu já vi na minha vida, sabe? E é isso que a gente faz com esse efeito manada. É isso que você vê o tempo todo no TikTok, por exemplo, quando você vê aquelas receitas. O morango do amor é um estímulo, sabe? O morango do amor foi um grande estímulo de pessoas querendo provar e todo o hype gerado em torno disso. Então, vocês percebem como mudou tudo? O nosso comportamento mudou abruptamente? E a maioria dos briefings que a gente recebe enquanto agência é, não, eu quero alcançar público A e B de 18 a 45 anos. Ou então aqui, esse briefing mais simples. Eu quero falar com uma mulher da classe A de 20 a 45 anos. Vocês percebem que isso não rola mais? Essa pessoa, essa persona, esse personagem, ele não existe mais, porque essa mulher ela tem uma série de outros estímulos que fazem com que ela tome decisão. Não basta só identificá-la, precisa saber quais são os estímulos e tensões que faz a gente chegar nela. A gente está cobrando do indivíduo uma identidade única, mas vocês, eu, todos nós aqui, a gente é uma coisa em cada interface que a gente tem no nosso próprio smartphone, porque eu tenho certeza que vocês são uma pessoa no grupo da família, outra pessoa no grupo dos amigos, outra pessoa no grupo da faculdade, uma pessoa nos stories, uma pessoa no feed, uma pessoa no TikTok, uma pessoa no LinkedIn, uma pessoa no Pinterest. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, né? Vocês percebem como a gente se pulverizou enquanto personalidade? E aí tem uma série de críticas que a gente pode fazer aqui em relação a essa pulverização de personalidade, está totalmente atrelada a consumo e tal, mas não é o nosso papo de hoje. Se vocês avaliarem a gente bem, ano que vem a gente volta, eu posso falar sobre isso, mas aí vai depender mais de vocês do que de mim. E aí a gente tem que entender que isso não rola mais. A cada instante a gente assume identidades novas, novos gestos, novas premissas e novos valores, porque a gente está o tempo todo sendo estimulado a isso. A gente está o tempo todo aprendendo uma nova gíria, uma nova maneira de se expressar. A gente está o tempo todo reformulando o que a gente acredita, se confrontando, só que tem um grande detalhe aí, que é um detalhe muito perigoso e que a gente discute muito pouco. É que todo esse estímulo, toda essa reformulação que a gente faz até de personalidade, ela é muito mais proveniente dos algoritmos do que nossa. Ela vem muito mais pelo que o algoritmo acha que a gente pode gostar do que, de fato, de uma questão de autoconhecimento. Mas isso também é um outro papo. Isso aí eu deixo para os psicólogos e terapeutas que vão ganhar muito dinheiro no futuro com a gente e as nossas ansiedades. O fato é que nosso consumo ele deve ser compreendido não apenas por um grupo de características, e sim por um grupo de tensões. A gente está tenso o tempo todo, a gente tem tensões e é nisso que eu quero pautar a nossa comunicação e é nisso que eu quero que vocês, futuros profissionais da comunicação ou já profissionais da comunicação, entendam que vocês têm responsabilidade. Conhecimento é responsabilidade e eu vou trazer um pouquinho agora de responsabilidade para vocês. Se você não queria isso, se fudeu, porque agora você vai ter, tá? Então fiquem tranquilos. Então vamos lá. Quais são essas tensões? A gente vai chamar de tensão, mas na verdade a gente quer responder isso aqui, ó. Quais os dilemas culturais a gente tem enfrentado como sociedade digital? O que a gente está tentando encontrar? Qual resposta a gente está tentando encontrar nessas tensões? Primeiro, um contexto. A gente vive um mundo em crise econômica, política, ambiental e estética. A gente sabe que a gente vive isso. A gente o tempo todo, se você abrir agora o G1, você vai ver que o Trump falou alguma merda quilométrica e a gente vai ter um grande problema nos próximos 10 segundos, se nada for feito, sabe? E gostando ou não, chegou a hora de aplaudir. Muito obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês. Então, palestra entregue, tudo feito. Agora é só relaxar, né? Porque
merece, né? Vou fazer o resto do vlog não, vocês já entenderam qual que é a pegada, vocês já tem muita coisa da palestra aí, e o resto é com vocês. Valeu, beijo, até a próxima. Oi, gente, eu sou a Gabi do EPA e a gente tá aqui com o Hector, um dos nossos palestrantes do evento, pra gente ter um bate-papo rapidinho. Então, Hector, conta pra gente o motivo da escolha dessa tua palestra que tu trouxe. Cara, eu sou uma pessoa criativa. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falo, você é muito criativo e tal. E quando a gente começa a trabalhar com internet, a gente tem uma mania meio feia de achar que ficar conectado é buscar referência, né? Então, tipo assim, eu sou um cara criativo, eu preciso de repertório, eu preciso de referência e tal. Tá. E eu demorei muito tempo pra perceber o quanto isso era danoso pra mim enquanto profissional. Porque, para além da comparação, para além de tudo aquilo que a gente já sabe que é uma mazela, tem, e eu vou usar uma palavra talvez equivocada aqui, mas tem um certo emburrecimento também que vem junto disso. Não porque você é menos ou mais inteligente do que você está consumindo, mas porque quando você só tem espaço para consumir, você não tem espaço para criar. Saca? Então, o que eu tentei trazer é muito uma abordagem que, primeiro, a gente não precisa saber de tudo que está acontecendo, a gente não precisa ter essa noção, mas quais são as tensões sociais e culturais que a gente tem em torno disso, que a gente precisa ter um trabalho muito crítico enquanto pessoa da comunicação sobre o que a gente está comunicando e o que a gente está consumindo enquanto está sendo comunicado, sabe? É meio que um paradoxo, assim, dá meio que uma voltinha ali, mas a ideia é muito mais gerar provocação do que ter resposta, porque eu entendo que a gente está num momento em que a gente, de fato, tem resposta para tudo, talvez não a melhor resposta, talvez não a resposta mais curada, mas se a gente souber fazer boas perguntas, a gente consegue encontrar bons caminhos para sair disso. Despertar insight no pessoal, né? Total. O foco Acho que é o grande objetivo, pelo menos é o que eu gosto de fazer. Assim, eu gosto de palestra que você, tipo assim, é provocado e você sai, caraca, tipo, nunca tinha pensado nisso, sabe? Tipo, Então eu não pensei nisso, meu Deus do céu. Eu gosto disso, eu gosto bastante disso. Legal. Tá, falando um pouquinho agora sobre outros termos relacionados à tua palestra, que a gente costuma ouvir, FOMO, AJOMO, o que eles significam? Qual que é a ideia, assim, tipo, e eu me odeio, tá? Porque eu não falo inglês e aí eu coloquei o nome da palestra em inglês, assim, tipo, e na hora eu falei, não vou falar inglês não, vou mudar aqui o nome e tal. Tipo, eu sou muito do improviso, tá? Tipo, você viu ali nos preparativos Sim. e tal. E, cara, qual que era a ideia de falar do Yama, né? Que é you are whatever, sabe? Tipo, eu não lembro o que era, o que significava agora, mas era basicamente falando que você não precisava saber de tudo. Porque ele se confronta muito com o FOMO, essa questão do fear of missing out, que é esse medo de se sentir fora da parada, e tem o JOMO também, que é o Joy, que é você, tipo, se joga, tipo assim, é isso. Só que eu acho que tem uma visão muito romântica no JOMO, assim, se joga, que você vai saber das coisas, que eu acho que tem uma abordagem muito infantil e romântica de você achar que você precisa simplesmente se jogar nos assuntos, que aí gera muito essas coisas de marca, que quer entrar no meme que não era pra entrar, ou você que quer falar de um assunto que, tipo assim, cara, você, sei lá, você tem geopolítico o suficiente pra entender o que a guerra da Ucrânia é a guerra da Ucrânia? Não, mas eu entendo que enquanto ser social e ser político, a internet ela trouxe pra gente, enquanto classe média, eu vou falar do que eu sou, classe média, eu entendo que só sobrou pra gente o direito de opinar, sabe? E esse direito de opinar, ele evoca umas sensações meio esquisitas, que primeiro que você tem que achar que tem que estudar tudo, tem que saber de tudo, e você não precisa saber disso, e fundamentalmente você acha que você tem que opinar pra comunicar que você tá opinando. E isso gera muito mais problema na sua vida pessoal e profissional do que qualquer outra coisa. Então, você vê muito rage bait sendo usado como essa ferramenta hoje de você conseguir público e conseguir visualização e tal, justamente por essa visão romântica de que a internet ela te permite falar sobre tudo e que você tem esse direito, essa liberdade de expressão meio irrestrita de falar tudo. Cara, calma, você não precisa saber sobre tudo e você não precisa falar sobre tudo, sabe? Escolha suas batalhas, saiba quais são as tensões culturais e sociais na qual você está inserido, para que você minimamente consiga se encaixar naquilo ali, mas dentro do que você tem de repertório, saca? E essa questão da conexão extrema, assim, e mais uma vez eu vou trazer a palavra emburrecimento aqui, correndo um grande risco de ser cancelado, mas eu acho que essa conexão extrema, ela traz esse emburrecimento porque você não percebe que tudo que você consome ou que você acha que você tem opinião é muito mais um condicionamento algorítmico do que, de fato, uma escolha sua. A gente perdeu esse direito de escolha porque a gente acha que precisa saber de tudo e a gente fica condicionado a concordar só com o que a gente acredita e não com o contraditório. A gente perdeu a capacidade de conversar com o contraditório,
saca? Porque é tudo muito extremo. A gente tá nessa teoria da barra em que ou você é um completo asno ou você é um completo gênio. E, cara, existe uma lacuna gigantesca no meio Sim. de diálogo que a gente pode conversar e trocar e evoluir Sim. enquanto sociedade, entendeu? Isso me lembra muito uma parte da palestra da Via de ontem que a gente teve, né? Que ela também Sim. comentou de, tipo, toda marca tentando Exato, se enquadrar exato. nos assuntos do momento e, cara, dá errado. Exato, Nem sempre é o exato. melhor caminho, Você- realmente. Cara, e é isso, porque você precisa de estrutura, você precisa de conhecimento, você precisa de uma série de coisas. E aí vem muito de uma crítica que eu faço ao nosso mercado como um todo, que é essa falta de diálogo que o nosso mercado tem, que as pessoas não conversam pra entender, cara, por que que a Turma da Mônica, que foi o que ela deu de exemplo, ou o Duolingo, ou essas marcas grandes, elas conseguem pautar, elas conseguem entrar na conversa e gerar conversa. Porque elas têm dinheiro, porque elas têm equipe e porque elas têm comunicação sendo feita, saca? E são os princípios que a gente perde. E outra, pro nosso mercado ele ser um mercado com barreira de entrada muito frágil, qualquer pessoa acha que faz o que a gente faz, saca? Só que, pô, você sabe melhor do que ninguém, as pessoas que estão assistindo, espero que saibam o que vocês estão fazendo, mas, tipo assim, cara, a comunicação, ela tem método, ela é uma ciência, ela não é uma arte. A gente queria muito que fosse uma arte, né? Porque Aham. pessoas criativas, tipo assim, e aí eu pintei um quadro e comuniquei. Não é assim que funciona. Existe uma técnica por trás, existe uma metodologia e existem princípios básicos que norteiam o que a gente faz. Não à toa a gente precisa dominar esses fundamentos para que a gente não seja só mais um. E aí, de fato, se a gente não estudar isso, a gente é só um fazedor de texto, Uhum. sabe? E não é o que a gente quer Sim. enquanto profissional. Sim, tipo um chat GPT-2. Exato, Daí tu estuda tipo- o assunto supérfluo pra ter realmente um conhecimento. Conectou palavras ali. Postzinho no LinkedIn. Exato. Você conectou palavras aleatórias e fez algum sentido, Sim. e é isso, sabe? E eu sou agora uma musa inspiradora. É isso. Legal. Tá, então, falando um pouquinho agora sobre visão positiva ou negativa sobre essa realidade rápida da internet, de consumo e tudo mais, que nem tu comentou. Cara, eu não posso falar palavrão, né? Não. Então, tipo, é osso, porque enquanto profissional, e tem esse confronto, porque assim, não existe essa separação do pessoal e do profissional. Queria muito que tivesse, mas o máximo que tem é quando eu acabar aqui, galera, eu tô indo almoçar e vou ficar de boa e não vou mexer no meu telefone, não vou fazer nada. Mas existe uma dicotomia muito grande, assim, tipo, profissionalmente falando, entendendo os mecanismos da comunicação, porque, tipo, não tem como você não ficar pessimista, sabe? Tipo assim, cara, a gente vive, inclusive eu recomendei na palestra, eu recomendo aqui de novo, tem um livro brilhante, que é o Tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis, que é incrível pra gente entender esse contexto socioeconômico que a gente vive enquanto empresas de internet guiando e norteando nosso consumo, nossas escolhas, nossa política, nossa cultura e tudo isso. Mas nessa lógica de que não tem como ficar pessimista, ao mesmo tempo eu não me permito ser pessimista, porque ser pessimista é cair no cinismo, de que nada presta, nada pode ser mudado, saca? Então eu acredito que a comunicação ela tem esse papel de transformar a sociedade, desde que os bons profissionais da comunicação saibam da responsabilidade que eles têm enquanto pessoas da comunicação para que a gente possa mudar isso. Então é uma dicotomia, eu não consigo te dar uma resposta redonda, assim, tipo, Específica, né? você é pessimista, você é otimista. Cara, eu sou pessimista, mas eu não queria ser, então eu vou tentar aqui pensar num novo futuro, numa nova forma de comunicar, numa nova forma de trazer. E a forma que eu encontrei isso é entendendo que, tipo assim, cara, eu sou um nota 7, eu sou uma pessoa mediana, eu não sou uma pessoa estupenda, genial. Eu tenho que jogar com as regras do jogo, e o que eu vou tentar fazer é mudar o meu metrinho quadrado de internet. Se eu conseguir fazer isso de uma maneira minimamente positiva, pode ser que você mude o seu metrinho quadrado e a gente, enquanto conjunto, vá conversando e vá mudando os metrinhos quadrados de outras pessoas, para quem sabe a gente não consiga desenhar, de fato, uma internet, e sem romantismo agora, mas uma internet mais próspera no sentido de que, tipo assim, cara, pessoas com responsabilidade estão comunicando coisas que precisam ser comunicadas, sabe? Sim. Acho que se eu fosse ter um sonho bonito, assim, pra falar, seria isso. Tipo, cara, eu queria muito uma internet que as pessoas fossem recompensadas pelos que elas pensam, pelo que elas falam, mas fundamentalmente pela responsabilidade que elas têm ao comunicar o que elas estão comunicando, sabe? Sim, legal também que na tua palestra tu consegue trazer bem esse conceito de otimismo e pessimismo, que é o que faz a galera pensar de tipo assim, meu, realmente será? Não sei. Mas é complicado, cara. Tipo, tem uma dicotomia interna que, tipo, a pessoa física tá batendo na pessoa jurídica aqui interna. Hoje, divertidamente, estão todos se chocando, Uma sabe? baita Tipo, briga. é complicado. Legal. Tá. Pra gente, um fechamento nosso aqui, qual que é o efeito dessa sobrecarga de escolhas na nossa mente que tu acha? E como que a gente consegue praticar a Yama no nosso dia a dia?
Cara, eu acho que fundamentalmente é esse cansaço, sabe? Tipo assim, eu não sei se acontece com você, mas acontecia muito comigo e eu tenho tentado. E é uma luta, tá? Você, tipo assim, é tipo um vício que você nunca vai estar livre, Uhum. sabe? Tipo, Mas tu gosta? cara, Tu então. gosta daquele cansaço assim? Aí que tá, eu gostava, eu Sim. achava maneiro esse cansaço porque eu achava virtuoso falar, Uhum. nossa, eu tô muito cansado de trabalhar, sabe? Porque, tipo, de Sim. certa forma, eu passo uma certa virtuosidade, tipo assim, cara, olha como ele trabalha, Eu sabe? não tô sem Tipo, fazer nada. eu estou trabalhando. Só que ao mesmo tempo eu me via, pô, vendo uma série, vendo um filme, ouvindo um álbum de um artista que eu gosto e pensando como transformar isso no conteúdo, como nossa, é muito cansativo, eu só queria consumir. Sim. Cara, tem momentos assim, que chega domingo à noite, a gente abre a primeira coisa aleatória do YouTube e, cara, eu quero esvaziar, eu não quero pensar, eu É não só quero isso. discutir, eu quero, tipo assim, o conteúdo mais vazio. Sim. Cara, tipo assim, o que o Léo Dias falou, sabe? Tipo assim, o que é uma fofoca mais escrota que tem, assim. Porque é muito esse escape. Só que óbvio que isso é muito ruim, sabe? Tipo, porque você tá consumindo uma coisa que e eu não quero ser pedante e falar, não, você está consumindo um conteúdo que não vai te agregar nada. Porque eu acho que, de certa forma, tudo agrega alguma coisa. Mas o que eu acho, assim, tipo, que gera, principalmente, além desse cansaço, é a ansiedade. Sim. Sabe? Hoje, cara, sei lá, posso estar cometendo um equívoco aqui, estatístico, mas 90% das pessoas que eu conheço são ansiosas. Minhas unhas aqui, porque a galera não vai ver, mas eu não quero que veja, porque eu tenho vergonha. Mas minhas unhas todas comidas, assim, tipo, até o Sim. talo, sabe? Dessa ansiedade maluca. E aí, o que eu fiz pra tentar fugir um pouco? Cara, é muito contraproducente que eu vou falar agora, tenho até vergonha. Mas o que eu fiz? A gente começou a fazer live no YouTube toda terça e quinta, né? Tipo, as lives são de 10 às 11, 11 e meia ali e tal. E eu pego assuntos aleatórios, assim, eu não tenho uma preocupação, uma linha editorial a ser seguida. Cara, eu rodo o feed do YouTube, eu vejo vídeos que me chamam a atenção e falo, cara, eu quero falar sobre isso aqui é legal, eu quero assistir esse vídeo e comentar esse vídeo com as pessoas. E eu comecei fazendo isso, né? Tipo, aí eu li algumas notícias com a galera, reagi aos vídeos e tal. Então eu comecei a perceber que para continuar sendo interessante e relevante pra galera, eu precisava fazer muito mais coisas offline do que online. Porque o estar online eu ia estar falando a mesma coisa que a pessoa do vídeo estava falando. E, pô, por que tu quer assistir alguém falando a mesma coisa que aquela pessoa tá falando? Tipo assim, cara, eu não sou tão especial assim, sacou? Então eu comecei a procurar fazer coisas offline e entendi, e aí aquelas frases de impacto brita de slide, assim, tipo, eu entendi que as coisas vão se tornar relevantes online se eu for relevante offline. Olha pra câmera. Olha que bela frase, né? Tipo, as coisas vão se tornar relevantes online se elas forem relevantes. Eu errei a frase, né? Vou ter que Vai, repetir. de volta. As coisas vão se tornar relevantes online se eu me tornar relevante offline. Essa frase é muito bonita. Sim, É frase de bem camisa, inspiradora. assim e tal. Pra tipo, nós da comunicação, é. principalmente. E aí eu comecei, cara, eu voltei a ler. Eu voltei a, tipo, ler. Eu virei assinante de revista física de novo. Assim, a Bia tava falando sobre isso também na palestra dela, né, e tal. E aí, tipo assim, cara, eu voltei a assinar algumas revistas e voltei a ler revista. E, cara, é muito gostoso você sentar no domingo de manhã. E eu entendo totalmente meu pai, assim. Eu olhava aquilo e eu falava, eu nunca vou fazer isso, Sim. sabe? Tipo, e aí eu olho assim, eu falo, inveja do meu pai. E Ele tô tem fazendo... tempo pra fazer isso agora. E tô fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo assim, voltei a ler revista, voltei a ler livros. E, sabe, tipo assim, pô... Cara, como é gostoso tu voltar a ler porque tu percebe que tu tem repertório novamente. E é um sabe? bem totalmente diferente do que tu ver um vídeo pra gerar conteúdo. Total, porque, tipo assim, cara, por mais que por ler às vezes é chato, porque você começa a ler, você começa a dormir, e eu odeio isso, eu sou um péssimo leitor, porque eu começo a cochilar e eu tenho que ler a mesma página 3 vezes pra voltar pra saber, cara, me perdi aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. Mas até isso é bom, porque você meio que se condiciona a prestar mais atenção e a viver. Mas eu nunca entendi muito bem o conceito de mindfulness, aquela coisa, tipo assim, você tem que meditar, você tem que se concentrar. Isso pra mim nunca fez muito sentido, porque minha cabeça tava ali, mil coisas acontecendo. É como a Bia fala, cara, a gente tá parafraseando muito a Bia. Bia, sai do meu podcast. Bia, você é demais. É meu episódio aqui, sai. Muito É meu episódio. agradecida pela palestra de É meu episódio, sai daqui, Bia. A gente é amigo, mas não tanto, mentira. Mas, tipo assim, aquela coisa, mil abas abertas, e eu não conseguia ter esse momento de concentração. Não que ler virou isso pra mim, porque, tipo, eu tô lendo e tô fervilhando de ideia. Mas é diferente, saca? Tipo assim, e, porra, é chato, porque eu me sinto meio velho falando isso, mas, cara, a gente precisa voltar a ler. Sim. Sabe? E a gente precisa voltar a ler, não pra fazer conteúdo, não pra se tornar interessante, não pra se tornar relevante, mas pra ocupar um espaço. Eu não vou lembrar agora, me desculpa se você estiver assistindo isso daqui, mas eu não vou lembrar, mas tem um antropólogo aqui francês, que provavelmente vai estar assistindo isso aqui, que ele fala o seguinte, a tese dele é a seguinte, cara, a humanidade, ela não está preparada para consumir a quantidade de conteúdo que ela foi feita. Tipo, o humano não foi feito para consumir tanto conteúdo. E aí a analogia que ele faz, eu acho interessante isso, que é o seguinte,
Se você escreve um arquivo em texto, um TXT, um Word, você salva aquele arquivo, cara, ele pode ter 1 bilhão de páginas, mas ele vai ter 900 KB, sabe? Tipo, o K é 10 a terceira, então vai ter, tipo, 900 mil bytes ali. O maior arquivo de texto que eu já vi na minha vida deve ter isso daí, sacou? Então, você tem ali uma capacidade de armazenar, você consegue armazenar milhares de textos como esse. Uma imagem, se você tirar uma foto agora no teu iPhone, no teu Galaxy, vai ter megabytes, então é 10 a sexta, já são, tipo assim, milhões de bytes, né, de informação. Um vídeo são gigabytes, é 10 a nona, sabe? Então, tipo assim, imagina que o teu cérebro ele é um HD. Ele tem essa capacidade de armazenar informação, armazenar conhecimento. A gente está consumindo texto, que é kbyte. A gente começa a consumir imagem, que é megabyte. Cara, compreender e realizar o que é um vídeo na tua cabeça, com gancho de 3 segundos, com roteiro que gruda, com CTA, com não sei o que, e você tangibilizar aqueles 90 segundos de vídeo dentro daquela regra que foi especificada pelas redes sociais, e você assimilar aquele conhecimento, entender o que foi passado, o que foi comunicado, o que foi percebido, e tipo, fazer o teu cérebro exercitar isso 1000 vezes por dia, que é a quantidade média de consumo de vídeo que a gente tem, é uma maluquice, cara. É uma sandice. A gente tá se matando sem perceber. Por sacou? isso que metade tá sem. Por isso que. É isso, porque é isso. Pô, eu tô aqui, eu estudei, eu li uma parada e eu me preparei pra aquilo dali. E aí eu entro no meu feed e tem uma criança falando que, tipo, pra que eu quero Aristóteles? Aristóteles pra quê? Sabe? Tipo assim, porra, eu não preciso estudar, não preciso disso. E eu falo, eu estudei pra quê, então? Tipo, porque essa criança tá falando a mesma coisa aqui. Então você tem essa dicotomia de ficar se confrontando com essa espiral da verdade, que nada mais é verdade e tal. E tudo isso dentro de uma lógica de consumo de conteúdo que, cara, deixa teu cérebro exaurido. Assim, porque a gente foi feito pra, no máximo, interpretar imagem e texto ali, tipo, e não interpretar tanto vídeo, tanto conteúdo, tanta informação. E, cara, esse bombardeamento aí, audiovisual, e aí não me cobrem, procurem, pesquisem, acreditem em mim nesse momento, mas vocês podem pesquisar, mas tem alguns estudos que apontam que na Ásia, fundamentalmente, a partir de 2030, 100% das crianças, esse número pode ser ficcional, então bota uma margem de erro aí, mas, tipo assim, a maioria das crianças vão nascer já com doenças visuais por conta da exposição de tela dos pais, que virou um problema genético, sabe? Então você vê que a sociedade, ela tá migrando, a gente, enquanto humanidade, enquanto espécie, a gente tá migrando para um novo formato e novos problemas e tal, e a gente não para pra discutir isso. Sim. Porque a próxima grande coisa da vez é o ChatGPT, é a IA tomando emprego, e a gente não tá discutindo nem coisas básicas como ética, sabe? Tipo, qual que é o uso ético disso? Qual que é a penetração disso na tua faculdade? Tipo assim, pô, é legal ou não é? E eu não falo legal no sentido de ser cool, sabe? Tipo, mas é legal de legalidade mesmo. Porque a gente não tem essa discussão? Porque é chato. Porque não cabe num vídeo de 90 segundos, sabe? Que a gente vai consumir no dia Não do chama no final atenção do do vídeo. público. Aí eu agora fiquei pessimista pra caralho, né? Tipo, e falei palavrão que não era pra falar. Desculpa, corta mim, foi mal. Mas é isso, assim, tipo, não sei se eu te respondi, mas eu queria dar essa filosofada. Assim, Já deu uma baita filosofada, contou uma história, já puxou o consumismo, É, ansiedade. tá vendo? Ok, Pode ser faz muito. É total ansiedade, tá vendo? sentido. Sim. Bom, então é isso. A gente teve um bate-papo muito legal, né? Eu Muito espero, bom. né? Foi muito bom ver a tua palestra, trazer todo esse teu conteúdo. E essas perguntas também acho que ajudam a gente a assimilar melhor todo o conteúdo que tu trouxe e a pensar mesmo, né? Tipo, a gente tá consumindo com consciência, sabe? Nesse sentido. Então, foi muito bom. Espero que tu tenha gostado. Obrigada por ter vindo aqui pro evento, por sinal, topar essa loucura com a gente, tá? Muito bom ter tu aqui com a gente. Eu espero que vocês não cansem de mim, tá, galera? Tipo, eu espero que vocês me chamem ano que vem. Eu sei que já não vai ser mais vocês, mas o pessoal do ano que vem que tá assistindo isso aqui, me chama aí, pô. Eu gosto de falar, eu sou maneiro. É verdade. Beleza, obrigada. Tchau, gente. Obrigado, gente. Valeu. E assim a gente encerra mais um evento. E ó, tá ficando pequeno, hein? Mas pode me chamar pra mais, que eu quero montar um negócio legal aqui. Mas, pô, tem muito que fechar. É isso. E assim a gente encerra mais uma. Valeu!